Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins e o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz, muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos, vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, onde quer que se encontrem, sejam vocês sempre muito bem-vindos. Quero também agradecer aos meus amigos que me ajudam a este trabalho e, consequentemente, a família Marins. Um muito obrigado pela ajuda de todos vocês, pela generosidade de vocês. Eu fico extremamente agradecido do fundo do meu coração a todos e peço que o universo os retribuam, tá bom? Pela generosidade de todos. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. E eu quero agradecer a todos os meus amigos que me assistem, independente do dia, da hora e do lugar. Que prazer ter todos vocês. Para mim, a sua atenção é maravilhosa. Eu me sinto lisonjeado por ter aí um pouco da sua sagrada atenção, porque eu sei que vocês têm os afazeres de vida de vocês, então o tempo é curto. Então, por isso eu dou tanto valor em ter vocês aqui. E eu quero agradecer também a todos os meus amigos que me deram um feliz aniversário. Hoje trabalhei muito, tá um calor insuportável aqui em Uberlândia, tá de matar mesmo. Nossa, tô até meio tonto. Mas eu quero agradecer a todos os amigos que me mandaram feliz aniversário nos comentários do vídeo de ontem, no canal, né, nos dois canais, no Facebook, na publicação do Facebook, no Messenger, né? Eu vi muitas pessoas colocando lá feliz aniversário, felicidades. Muito obrigado do fundo do coração. É um prazer ter a companhia de vocês há 5 anos comigo. Eu comecei este trabalho, eu tinha 38 anos de idade, 38, e hoje, né, eu completo 44 anos. Então já tem um tempinho que vocês fazem parte da minha vida, faz um tempinho que vocês estão na história da minha vida, e vocês são muito especiais. Vocês são pessoas que realmente, né, têm um propósito junto comigo, Fabiana, junto com os meus filhos, que somos um grupo astral, um grupo cósmico, e para mim vocês são meus irmãos cósmicos, né, literalmente, e é um privilégio encontrar vocês aqui nessa 3D. Então, muito obrigado mesmo, né, por nesses últimos 5 anos e alguma coisa, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Nesses 5 anos e 5 meses, ter vocês fazendo parte disso tudo. Vocês são muito especiais, mesmo, de coração, toda sinceridade. Muito obrigado por vocês estarem junto de mim nessa caminhada. E hoje vamos a mais um vídeo sobre a série Anjos Caídos, parte 2. A série não acabou. Hoje é a série Anjos Caídos, parte 2. Sim. E eu queria te perguntar, assistiu a parte 1? Não assistiu? Ó, se você não assistiu a parte 1, você vai desligar agora este vídeo e você vai assistir a parte 1, para você entender a parte 2. E uma coisa eu falo assim, depois da série Miguel, o trabalho se transformou, ficou muito forte, um vídeo puxando para o outro. Então, para você entender a série Anjos Caídos, a série Enoque, que vai vir, que vai abordar. Por que vocês acham que eu estou fazendo um Anjo Caídos? Para vocês entenderem, para quando eu trouxer a série Enoque, vocês falam, Marcelo, os Anjos Caídos, eu entendo por que eles existem, como tudo funcionou. Então vocês vão entender tudo muito simples. Então é uma série puxando a outra em entendimento, é uma dando a mão para a outra e assim seguindo. Se você não assistiu a série mais importante do meu trabalho, que é a série Miguel Arcanjo, você não vai entender a série dos Anjos Caídos. E você tem que assistir os vídeos, tem que vir assistindo os vídeos. Igual o vídeo, né? A batalha dos 12 arcanjos após o mundo, né, o mundo caído. Temos aí igual o vídeo de ontem sobre, né, os cristais.
Então, o trabalho depois da série Miguel Arcanjo, ele está vindo assim numa sequência lógica, muito precisa, onde as informações vão se encaixando. Então é importante que você tenha o conhecimento desses outros vídeos, para este aqui agregar aquilo que foi passado anteriormente, porque caso contrário vocês não conseguirão extrair e pegar as informações da maneira que lhe vai auxiliar e não lhe trazer confusão. E hoje eu quero falar sobre os anjos caídos. Eu tinha colocado no meu Facebook a publicação, a chamada, né? E se você não me acompanha no Facebook, eu vou dizer para você, você está perdendo muitas coisas lá, porque eu não estou todos os dias no YouTube. Vocês veem que eu não gravo todo dia, mas no Facebook eu interajo todo dia, tem publicações bem interessantes e fortes. Então, vai lá no Facebook, aperta o botão seguir e acompanhe as minhas publicações que são públicas. E eu tinha colocado assim, live hoje às 21h30 no YouTube, Os Anjos Caídos e os Nephilims, os filhos dos anjos caídos com as humanas mortais. É, quem nunca ouviu falar, quem está nesse meio de busca, nunca ouviu falar, né? Busca de despertar de consciência cósmica. Vocês já passaram pela ufologia mística, ufologia espiritualista, esotérica, esoterismo. E quando as pessoas elas estudam sobre os Nephilims, eles chamam o nome como os antigos gigantes que habitaram a Terra. Ó! Antigos gigantes que habitaram a Terra, né? Mas para você entender esse vídeo também, esse aqui, eu peço a você que você, se não assistiu, assista também. Eu até anotei os meus vídeos, está em qualquer um dos canais. O Deus de Moisés, a Irmandade da Serpente, vocês têm que assistir esse vídeo. O Deus de Moisés, a Irmandade da Serpente. E vocês precisam assistir o outro vídeo que complementa o do Moisés, que é E por causa do fruto proibido conhecereis a morte. E por causa do fruto proibido conhecereis a morte. Lá eu abordo sobre o Jardim do Éden, lá eu abordo sobre o homem ter sido criado dentro do despertar de consciência cósmica, nas explicações. Então, anota, tem que assistir esse vídeo. E por causa do fruto proibido conhecereis a morte. Vídeo pancada, fortíssimo, né? Mas vamos falar um pouco. Como é que eu vou fazer uma narrativa bem precisa? Eu vou começar sobre os Nephilims do modo contextual que vocês acham por aí. E também em alguns relatos antigos, né? Alterados pelo homem, como foi a Bíblia que eu cito e narro na série Miguel Arcanjo. Reza-se a lenda que os anjos caídos viram as filhas de Deus, as humanas, e disseram: chuchucas, vamos, anjos, desposá-las, iremos tê-las por esposa e vamos fazer amor com todas elas. E da união dos filhos de Deus, as filhas de Deus, que eram belas e eram vistosas e chamaram a atenção dos anjos caídos. Os anjos caídos tiveram filhos com essas mulheres. Filhos mesmo, no tchaca-tchaca na bochaca. E essas mulheres engravidaram dos anjos caídos. E essas mulheres conceberam filhos, que eram mais fortes, que eram mais ágeis. Alguns dizem que eram até mais inteligentes do que os meros mortais humanos. E esses cresceram e ganharam grande estatura, se tornando os gigantes da terra. E reza-se a lenda que esses gigantes faziam com que a humanidade os servissem.
levassem alimentos para eles, até mesmo os adorassem. E esses gigantes, filhos dos anjos caídos com humanas, a hibridização, e eles começaram a comer até os humanos. E o mundo virou uma merda. Reza-se a lenda que Deus disse: trarei o dilúvio para destruir os gigantes. Resetarei a humanidade. E Deus fez Noé construir a arca, né? E é blá blá blá, blá blá blá, blu blu blu. E você vê muitos livros, canais, vídeos, revistas, materiais na internet, no YouTube ou qualquer outro lugar, falando sobre os Nephilims, sobre os gigantes, sobre as filhas de Deus que eram belas e vistas, e você vai ver assim, é tudo a mesma coisa. Tem umas teorias muito malucas, sem sentidos, sem lógica. Mas eu percebo uma grande confusão e uma grande perturbação nessa busca desse entendimento sobre os gigantes. Alguns dizem que eles estão adormecidos, que algumas montanhas, né, que Deus, através dos seus anjos benevolentes, os castigaram, fazendo-os virar montanhas em alguns lugares. Outros dizem que foram congelados na Antártica, né, no continente frio, e por aí vai. Teorias, pensamentos, canais de ufologia espiritualista falam uma coisa, canal de ufologia esotérica fala outra coisa, e isso aqui, e junta-se toda uma mística, né, sobre os gigantes. Tem muitas imagens fakes, falsas, de gigantes, esqueletos gigantes, né? As pessoas têm que pesquisar muito antes de tomar qualquer partido, né? Tem muita foto aí que é fake, não é uma coisa autêntica. Foi feito ali como algumas obras de artes, outras criações de artistas plásticos, blá 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 blá. E tem essa mística sobre os gigantes, né? Quem seriam alguns falam Nephilims, outros Nephilims. Quem são os gigantes? Será que existiram os gigantes? Temos relatos na Bíblia como quem nunca ouviu falar a história de Davi e Golias, Golias o gigante, mas Golias não era tão gigante assim. Golias ele era mais ou menos, digamos, ali um descendente do que foram eles. Você viu esse barulho? Ah, tá roncando? O Michael roncou? Você escutou? Foi assim, não foi? Rapaz, é porque tá dormindo. É porque ele passou a noite de acordar. Gra mesmo, ele assume o posto dele, né? Ele bate cartão. Gra mesmo, ele acorda para assumir o posto da casa. Pois é, mas continuando, né? Então, será que existiram os gigantes? The Giants? Ou será que é tudo mística? E se existiram tantas e tantas teorias que foram criadas, será? Pois bem, teoria por teoria, eu vou trazer a versão dos chamados a despertar ou do despertar de consciência cósmica que eu faço. Se vocês acharem que tem coerência e tem lógica, vão fazer suas meditações e vão pedir aos seus eu superiores para lhe mostrar ou lhe confirmar ou lhe trazer respostas sobre essas alegações que eu faço dentro do despertar de consciência cósmica, tá bom? Então vamos, eu já coloquei para vocês a teoria aí do mundo. Se você for pesquisar, você vai ver essas coisas. Mas o que o despertar de consciência cósmica by Marcelo Marins, por Marcelo Marins fala? Se você assistiu o primeiro vídeo, você vai entender que Deus, Jeová, ele é um Elohim. De vez em quando eu dou uma incrementada, né? Dou uma engreizada, Elohim, ou para ter estilo, mas um Elohim. Elohim é uma raça, é uma classe de raça, é um ser. Né? Seria igual tem brasileiro, americano, japonês, europeu, né? É uma denominação de raça específica.
Elohim é uma raça de dragões, dragões celestiais. E de um deles encontra-se Jeová, que Jeová é um Elohim, cultuado pelo o pessoal da religião judia, né? Adonai Elohim, e o Alá, que significa também Elohim. Alá, que é o Alá dos árabes, né? Do povo do Islã ali, Alá é também Elohim, significa Elohim, que é a raça do dragão supremo de cristal de Órion, que é o Deus, o pai desta humanidade. E ele é um grande, imenso dragão de cristal, poderosíssimo. Só que habita em Órion. Em Órion. E os Elohims, eles são os deuses dos draconianos, né? Dos draconianos. Sim. Essa raça de seres. Cadê o do Mike? Tá ali. Essa raça de seres draconianos são habitantes de Órion. Sim. E os draconianos, eles servem, adoram ao Elohim. Eles adoram aos Elohims, que são os deuses de Órion, que acima dos Elohims tem os grandes dragões primordiais, também conhecidos assim, que são os Iadins. Os Iadins, eles são os dragões acima, os Elohims são filhos, né, deles. Então nós temos, né, os draconianos, como os dracos negros, né, também de Caron. E os draconianos, eles cultuam os Elohims. São seres de grande poder, são seres de grande autoridade cósmica, e esses dracos, né, os draconianos, eles amam ser uma espécie guerreira e extremamente poderosa. Sim. Servem de todo o coração aos deuses Elohims. O reptiliano está na mão, Axel, aquele? Não. Tá não? Tá É difícil? que ele tá guardado Tá bom. as 7 chaves. Então temos os dracos e temos os reptilianos de Órion, todos com seus olhos vermelhos. Só que entre o Elohim, junto com o Iadin, que é o deus supremo de Órion, os Elohims são deuses para os draconianos. É assim, ó, o Elohim, o Iadin, ele é o deus para o Elohim. O Elohim falou, oh, supremo e todo-poderoso, Iadin. E os seres de Órion, os draconianos e reptilianos, têm o Elohim. Então eles cantam, eles invocam a Jeová, o reino dele, ou os outros Elohims com seus reinos, e eles recebem a energia de glória. E aí o Elohim, ele se ajoelha e entrega ao Supremo Iadin. Essa é o ritualismo de Órion. Só que, no meio desse termo, temos um grupo de seres que não são. Aqui, isso aqui é o reptiliano, né? Então nós temos os draconianos e temos os guerreiros reptilianos que servem, né? Esse aqui, eles servem aos draconianos. Na série sobre Antares, eu falei, teremos o final da série Antares, e nós temos aqui, né, quem? Os reptilianos, que trabalham e lutam em prol de Órion. Então temos os reptilianos, olhos vermelhos, e temos os draconianos, né, que é acima deles. Então é tudo hierárquico. Então o que acontece? Vou cuidado aqui. Existe uma raça, um meio termo. Essa raça chamam-se arcanjos. Arcanjos. Eu expliquei no último vídeo, os Elohims
dizendo: pô, se houver uma instabilidade em Orion e todos os Dráculos e os reptilianos se voltarem contra nós, não que nós não possamos destruí-los, nós simplesmente, no estalar de dedos, tudo Orion se dizima pela nossa vontade e a nossa palavra. Mas tudo é hierárquico. Criaremos guerreiros para nos proteger. Ou não nos proteger, mas para ter um ritualismo. E eles vão em Delta Vega, que é um dos lugares onde praticamente nessa galáxia onde mal existe a raça humana, mas é a humana verdadeira. Os Delta Veganos, que não são brancos, dos olhos azuis e cabelos compridos. São muito parecidos com os seres do filme Prometheus, os engenheiros. Só que tem algumas características diferentes dos engenheiros. E em Delta Vega eles vão. Olha, engraçado, Prometheus lá eram os engenheiros, né? Aquele humano do Delta Vega, lá tem os engenheiros. Então eles vão lá. Por que o engenheiro? É porque criou a humanidade. No filme Prometheus, os engenheiros criaram a humanidade, na verdade. Mas os delta veganos são daquele estilo, com algumas características um pouquinho diferentes, mas aquele tipo de humano. Os Elohims vão em delta vega e pega a essência delta vegana e levam para Orion. E lá em Orion, o Elohim, ele funde a sua essência de um Elohim com a delta vega e molda um guerreiro guardião que não possui a aparência, as características de o quê? De um draconiano que tem a aparência de um dragão ou a aparência de um reptiliano que lembra um lagarto. Então, esses seres aqui são os habitantes residentes de Orion. De Orion. E nós temos, né, o poderoso Elohim, que é um dragão, e ele cria assim, então, os guerreiros arcanjos. E os arcanjos não têm aparência de dragões ou reptilianos. Eles são diferentes. Eles têm mais a aparência dos delta veganos, mas com poder. O poder de um arcanjo é muito próximo ao de um Elohim. Porque o arcanjo, ele nunca, jamais, ele se voltará contra o seu Elohim. Marcelo, não tem a mínima chance. 0,00 infinito. Os arcanjos nunca, em qualquer hipótese, instabilidade se volta contra o seu Elohim. Nunca ele é fiel até o fim. Para o arcanjo não existe, né, os primordiais. Para o arcanjo não existe a fonte criadora. Não existe o retorno à fonte criadora. Para o arcanjo só existe no universo deles, os arcanjos, eles têm um universo à parte do universo dos seres cósmicos. O universo do arcanjo é diferente de todos os outros seres cósmicos, porque o arcanjo, o universo dele é o Elohim. O Elohim é a fonte do universo, é a razão de existência do universo, é o Elohim que ele serve. Então, todo arcanjo, ele não vê o universo como os seres cósmicos veem o universo, não. Da mesma maneira, não. O universo dele é exclusivo. Chama-se a servidão ao poderoso Elohim. E temos ali infinitos números de Elohims em Orion. Então, vocês percebem que o universo do arcanjo não é o universo do ser cósmico. O universo dele se baseia no Elohim. É tudo para ele. Pois bem. E o arcanjo, ele é uma arma letal. Sim. Se toda Orion se rebelasse contra Jeová ou qualquer outros Elohims, os arcanjos dizimariam todos os dracos e reptilianos. Dizimariam e não deixariam. E vou te dizer, qual seria a possibilidade de um arcanjo ele ser, digamos, receber algum tipo de ataque ou
Algum dano? Zero. Os arcanjos dizimariam todos os dracos reptilianos e não sofreriam um arranhão. Nem tentativa de arranhão. Eles têm quase o poder de um Elohim. Existe uma confiança mútua, uma coisa sem possibilidade de falha entre eles. Por isso o Elohim deposita tanto poder nos arcanjos, depositou em sua criação. E aí existe um ciúme. Existe um ciúme. Os seres com um aspecto, né, parecido com dragões, mas não são dragões, mas eles parecem com dragões, cultuam, tem o Elohim, um ser supremo, e os Elohims não vê eles como foco principal. Para o Elohim, o foco principal nada mais é do que os arcanjos. E estes seres ficam enciumados. Mas é a ordem de Orion. E assim deve ser. Orion tem a sua regência. E a sua regência segue-se. Pois bem. Teve toda a narrativa da série Miguel Arcanjo. Quem não assistiu vai ficar boiando, tem que assistir. É a principal série deste trabalho. Os seres orianos vieram, teve a Guerra de Orion, né? Jeová saiu com Miguel, o arcanjo. Miguel é o arcanjo mais poderoso, é aquele que... Miguel é quase semelhante a Deus, Jeová. É quase um só. E aí o que acontece? Em propósito, em poder e força. E eles, né, saem, fogem, entre aspas, de Orion, mas ali se você assistir a série Miguel Arcanjo, você vai entender. E eles vêm com o reino inteiro. O reino de Jeová inteiro. Só que tem a guerra lá em Orion, né? Guerra em Orion, e chega aqui e tá o pau quebrando, e eles veem que existe uma guerra cósmica, a galáxia está invadida. E tem a narrativa dos filhos de Orion. Sim, aqueles lá que eu disse para vocês na Terra original, que armaram contra o Elohim e os seus, a batalha dos arcanjos contra, né, o grande Leviatã, e Jeová colocando os seus debaixo de suas asas, né? Bem interessante essa narrativa. E aí, o que acontece? Tem toda aquela batalha, tinha humanos já existentes na Terra original, um humano já existente na Terra original, vai pegando, opa, observação, pisca alerta vermelho, observação nesse detalhe. Quando se estava na Terra original, já existiam humanos. E os humanos, eles eram altos, grandes e fortes. E esses se rebelaram contra Jeová e os filhos de Orion. Marcelo, como são os filhos de Orion? Os filhos de Orion, eles são todos assim, né? Os filhos de Orion, como eles são? Todos os filhos de Orion são assim. São dracos e reptilianos de Orion. Esses é a característica e aspectos dos filhos, né? Vou pôr assim para ficar... Ó, vou fazer um jogo de imagem aqui. Ó, vamos ver. Esses são os filhos de Orion que estavam na batalha. Só que esses aqui, eles estavam debaixo das asas de Jeová. Sim, todos esses estavam debaixo das asas de Jeová. Enquanto Jeová cobria os seus com as asas, os arcanjos empunhando suas espadas e tipo, sobre as ordens de Miguel, e dizem, venha! Os arcanjos ficaram até sedentos, venha. Uma boa batalha que valerá a pena. E Jeová só cobriu assim, meus filhos, fiquem calmos. Nada nos acontecerá. E eu disse para vocês que nas muralhas do grande castelo de Jeová, criado na terra original, estavam tentando invadi-lo. Quem? Narrei na série Miguel Arcanjo. Humanos
daquele mundo, que depois amaldiçoados viraram os porcos. Esse mesmo que você gosta de comer, esse porco, é de origem de lá. Então tinha lá os humanos daquele mundo, criação da terra original, ali, criação, eu digo que foram criados naquele mundo. E estavam ali seres que eu chamei até para vocês, muito parecido com os orques. Sabe esse orc dos filmes Senhor dos Anéis? São seres tirados lá da dimensão do espelho. E eles lutando ali, tentando invadir. E os filhos de Orion cientes disso. Quando os arcanjos disparam e destroem o grande Leviatã, que Jeová abre suas asas e diz para os seus filhos: vão, abram-se os portões. E os guerreiros saíram com as armaduras para fora, né? Então eles saíram sedentos pela batalha. E aí eles foram o quê? Eles foram batalhar com suas espadas. E esses saíram do grande castelo e foram destruir os filhos de Orion, foram destruir os inimigos que estavam fora ali, deixa um pouquinho, fora da muralha, né? Então abriram-se, então saíram também os guerreiros reptilianos e ali eles exterminaram os grandes guerreiros da dimensão do espelho, que eram os orcs. Sim. E destruiu muitos seres da dimensão do espelho e destruíram muitos humanos. Então, esses aqui tiveram contatos com esses humanos. Nem que fosse contato na hora de matar, destruir. Bom, essa narrativa está lá na série Miguel Arcanjo. Você quer saber mais detalhes? Quer saber tudo nos mínimos detalhes? Vai assistir. Tá lá. Pois bem, voltando para cá. Criou-se os multimundos, eu falo multimundos, que temos o planetoide, Draco reptiliano, que é uma fortaleza de cristal, digamos, no sentido literário, né? Que é uma esfera de cristal inviolável, mediante a maneira de segurança e não estar mais naquele céu aberto, digamos, cósmico, vulneráveis ao que estava no espaço, como aconteceu na série Miguel Arcanjo. Então eles criaram ali o mundo, a esfera, e criaram multismundos, ou os múltiplos mundos. Que eu disse para vocês, terceira dimensão, dimensão intermediária, temos o plano astral, que dá acesso já ao espaço real verdadeiro, e temos também, né, o intramundo, o intraterra. Eu já especifiquei isso para vocês. Então, os arcanjos, né, quando Jeová disse, né, vamos criar os múltiplos mundos, e vamos criar, né, ali uma humanidade para aquele projeto glorificado, celestializado que está na série Miguel Arcanjo. Ela é a chave de tudo, a série Miguel Arcanjo. Então Jeová diz, criaremos uma raça. Qual raça? E aí não tem aquela passagem bíblica, né, que dizem assim: e criaremos o homem à nossa imagem e semelhança? Não, não foi Deus quem disse isso. Não. Isso foi dito a Deus. Falaram a Deus. Porque Jeová disse: como criaremos essa raça? E aí disseram: faremos o homem à nossa imagem e semelhança. Para Jeová, e Jeová disse: boa ideia. E estava a fileira de arcanjos. Então, eram os arcanjos que disseram a Jeová: faremos essa raça como nós, seus arcanjos, como humanos. Só que não como nós, mas uma derivação de nossa aparência. E Jeová disse: que assim seja feito. E Miguel e os arcanjos criaram a humanidade. E não foi do barrozinho, não, tá? No soprozinho da vida. Acorde, meu filho, não.
Por isso que você tem que assistir os vídeos que eu disse, o Deus, né, de Moisés, até vou citar de novo o nome do vídeo, vocês têm que ver o Deus de Moisés, a Irmandade da Serpente e por causa do fruto proibido conhecereis a morte. Aí vocês vão entender tudo isso que eu estou falando nesse exato momento do vídeo. E foi a criação do homem feita pelos arcanjos. A humanidade foi feita pelos arcanjos. Só que os arcanjos precisavam de ajudantes. Eles precisavam de seres que pudessem o quê? Fazer trabalhos temporários. E chamaram os draconianos. E os reptilianos, filhos de Órion, chegaram e disseram: você vai fazer um trabalho temporário, e esse trabalho, todo aquele que fizer este trabalho, receberá o título de anjo. Então, enquanto você estiver sobre missão, sobre ordem dos arcanjos, você será chamado no trabalho que você estiver exercendo de anjo. Entendido? A sua missão se chamará anjo. É o seu codinome, é o seu título para este trabalho. E chegou nos outros draconianos e assim também falaram: olha, você vai ter uma missão e você vai fazer um trabalho de anjo. Quando você estiver fazendo uma missão temporária, isso, você fará um trabalho e será chamado o seu trabalho, a sua função de anjo. Eram os arcanjos, né, dando trabalho, missão aos filhos de Órion. Falavam para os filhos de Órion: vocês farão a missão anjo. Do que quem manda é os arcanjos. E eles disseram sim. Só que com o passar do tempo, esses seres draconianos são muito pomposos, vaidosos, cheios de egos. E eles viam aquele grande deus dragão e eles olhavam e diziam: poxa, eu tenho a aparência do deus. Estes seres nem nossa aparência de seres draconianos ou reptilianos eles possuem. Por que tamanho privilégio? Por que nós, autênticos dracos, temos que nos submeter a estes seres que têm a aparência do nosso Deus? Nós parecemos com a aparência do nosso Deus. Porque se fosse dizer, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, seria tipo, né, se Jeová estivesse falando que iria criar os dracos. Porque os dracos é imagem e semelhança, embora numa variação diferente do Jeová, mas eles são, né, característica deles, como a humanidade 3D ela é característica dos arcanjos, com uma pequena alteração genética da terra original daquele humano. Foi uma hibridização, um trabalho feito com aquele humano que virou porco, mas tinha a essência de DNA ali e junto com a dos arcanjos trabalhando. Então aquele humano gigante forte é o humano matriz. Ele é o humano matriz, que foi criado por uma raça também, que os Anunnakis. Ele é o humano matriz. E os Anunnakis são reptilianos, só que de uma forma mais humanizada. E aí o que acontece? Eles vão e criam essa humanidade. E os draconianos não gostaram muito de vir fazer missões, atribuições para ajudar uma humanidade. Seria assim: como que eu sou um draconiano, semelhante a Deus Jeová, o Elohim, por que eu vou servir aos filhos dos arcanjos que têm a aparência dos arcanjos? Mas que história mais fuleira, fodida é essa? Por que eu tenho que ser um serviçal a ajudar esta humanidade que é a aparência dos arcanjos? Por que eu tenho que me submeter a ajudá-la? Sendo que eles se parecem com os arcanjos, nem com nós eles parecem. Nós parecemos com Deus. E Deus não está sendo muito justo e fiel com a sua linhagem. Pois esses, nem mesmo da linhagem, eles são da linhagem dos draconianos.
esses arcanjos. E se levantou uma rebelião no céu para discutir com Jeová toda essa dinâmica. E Jeová disse para aquela multidão de draconianos e reptilianos que reivindicavam uma revisão nessas atividades. Porque eles não achavam justo fazer uma missão de anjo, servindo aos arcanjos, e ser servos de missões em prol de uma humanidade, de um grupo de seres que não eram seres, digamos, autênticos, mas que eram seres ligados na aparência aos arcanjos. É como se você pegasse os Dráculos e os humilhasse, eles se sentiam humilhados, eles se sentiam desprestigiados. Porque o grande orgulho havia tomado os seus seres, porque lá no começo do projeto, né, dos múltiplos mundos, eles eram todos de acordo e eles apoiavam todas as decisões vindas de Jeová e dos arcanjos, mas com o passar do tempo, e toda aquela energia nefasta de todo o sistema de trevas dos leviatãs, e eles começaram a perceber isso. O orgulho e a vaidade começou a tomar acima deles. E houve-se um grande conselho no planetoide, uma conferência para revisar isso daí. Um grande número de filhos de Orion não estavam contentes, se sentiam humilhados, desprestigiados, e então Jeová disse: eu sou Deus, eu tomo minhas escolhas e os meus arcanjos são a minha extensão. E esses draconianos e reptilianos se revoltaram. E eles simplesmente olhavam a humanidade, filhos dos arcanjos. Os arcanjos operando a linha de encarnação e desencarne, a linha dos mapas de contratos. Os arcanjos coordenando toda a logística dos múltiplos mundos, terceira dimensão intermediária, plano astral, a parte da intraterra, os arcanjos também tudo ali sobre os cuidados deles. E os filhos de Orion, sim, aqueles de aparência de dragões, esses, nada mais, nada menos, estavam a serviço dos arcanjos. O orgulho e a vaidade tomou os seus corações, digamos assim, se fossem humanos, no modo de compreensão 3D. Mas Jeová disse para os arcanjos: expulsem todos daqui. Sabe quem expulsou esses Dracos e reptilianos de Orion? Os arcanjos simplesmente sentaram o pé na bunda deles tudo e disse: no planetoide vocês não ficam, estarão suscetíveis, estarão à mercê das energias externas, mas não dentro da proteção do planetoide. E Miguel disse: saiam daqui agora, ou nós os destruiremos. Sob as ordens de Jeová. E eles não eram loucos de enfrentar os arcanjos, porque era suicídio cósmico. Mas eles saíram com tanto ódio, mas com tanto ódio dos arcanjos, mas com tanto ódio e odiando a Jeová, que para eles Jeová traía a essência draco-reptiliana. E existia uma humanidade humana muito parecida, semelhante com os malditos arcanjos, que eles estavam sendo obrigados a servir essa humanidade, ajudá-la. Eles haviam esquecido de todos os grandes convênios, de tudo que antes havia sido ali feito para eles serem uma unidade. Eles são jogados na terceira dimensão, tendo acesso à quarta dimensão. Mas a terceira dimensão é muito mais fácil manipular e manusear.
Eles foram jogados no que vocês conhecem como Oriente Médio. Porque eles sabiam que a energia de Jeová, os filhos de Órion, eles estavam encarnando em seres humanos nas regiões do princípio, as regiões do princípio no Oriente Médio. Eles estavam encarnando os filhos de Órion e disseram, nós vamos... Porque no grande conselho, os filhos de Órion falaram, vocês saem, nós apoiamos os arcanjos, nós apoiamos ao nosso Deus. Houve guerra no planetoide. E aí eles disseram, nós vamos destruir a humanidade. Nós vamos destruir a obra de Miguel, não Deus. Porque os humanos é obra de Miguel. Tamanho ódio. Nós vamos desvirtuar todo o trabalho dos filhos de Órion. E com o passar do tempo, os anjos caídos trabalhavam. A Terra, pós-caída, havia caído. Guerra na galáxia. Leviatãs e tudo. E a humanidade estava em situação de queda espiritual. Miserável. Deus não mais olhava para os humanos. E aí eles disseram, arcanjos, vocês criaram a humanidade. Que interessante. Nós conhecemos uma humanidade quando chegamos aqui, lá naquele mundo original, que é o mundo da dimensão do espelho. E eles disseram, Miguel e os arcanjos trabalharam tanto para a criação da humanidade, mas nós faremos com que a humanidade se autodestrua. Mas como nós iremos fazer? Porque alienígenas não fazem sexo com humanos. Não, essa história que e os anjos caídos tomaram por si as filhas dos homens, isso é história. Você acha que um draconiano de 5, 6, 7, 8 metros vai ter relação sexual com uma humana? Não tem nem cabimento uma história dessa. Se você acredita, eu sou um otário, né? Você imagina. O negócio do tamanho parece um poste. E também eles não fazem sexo. Alienígenas não fazem sexo. Alienígenas não fazem amor. É só na mente de humanos depravados, retardados, pornográficos, que dizem serem contatados de extraterrestres, que relatam que tiveram relações sexuais com alienígenas, independente da forma, dentro de naves espaciais ou em base. Isso é gente retardada, pornográfica, doente da cabeça, que dizem serem contatados com esse tipo de relato. E o que tem mais aí é contatado, pseudo-contatado, retardado, débil mental mesmo, os negros bem barra pesada nos alucinógenos e bem pornográficos e depravados. Não. Mas a história diz, Marcelão, que os anjos caídos tomaram por si as mulheres, e delas que criaram filhos, e saíram os gigantes do passado, e os gigantes que combateram a humanidade. Pois bem, aí que você tem que pensar cosmicamente, igual, e não um pornográfico, um safado humano. Que o humano, tudo ele vê sexo. O humano parece um cachorro no cio. Tudo ele vê sexo. Os filhos de Órion, os anjos caídos, por que anjos caídos? Porque eles tinham uma missão anjo. E como não cumpriram a missão e foram expulsos, seriam anjos caídos. Eles disseram, Miguel, nós entendemos de genética.
porque nós auxiliamos também na criação dessa humanidade de vocês. Lembra da Irmandade da Serpente? Pois é, muitos de nós estávamos como auxiliares. Então nós vamos lá na dimensão do espelho e vamos pegar a genética original daqueles primeiros humanos. Vamos trabalhar geneticamente, pois somos geneticistas, e vamos fecundar geneticamente as humanas, sua criação, Miguel. Então nós iremos lá na dimensão do espelho, o bando de idiotas. Eles, nossa, os Dracos. Seguinte, nós nos voltamos contra o Jeová e os arcanjos. Então vocês vão estar com a gente? Não, vocês são escória. Vocês são os lixos. Cuidado, nós não dizimamos vocês aqui agora. Me dá aqueles bichos, aqueles porcos. Nós vamos tirar alguns fluidos genéticos. Anda! Aí os seres vão lá, os reptilianos primitivos. Tá, toma. Voltam para cá. Vamos modificar um pouquinho a sua obra, Miguel. E geneticamente eles vão e fecundam as mulheres, sim, criaturas criadas por Miguel, os humanos. E essas mulheres começam a conceber. Elas se tornam grávidas. E geram e colocam os bebês modificados geneticamente. Com o DNA daquela primeira humanidade que Jeová amaldiçoou e fez o retrocesso genético para porcos. Porque eles queriam dizimar, destruir a obra dos arcanjos. E aí surgiu-se uma raça de humanos um pouco diferente de Miguel. E Miguel, os arcanjos, só observando. Sim, é tudo coleta de informação. Como as forças densas atuam nessa região. E essas crianças nasceram diferentes dos filhos dos arcanjos, que são a criação de Miguel e os arcanjos. Que Jeová, totalmente focado no espaço, no cosmos, na guerra que existe agora contra os Leviatãs. E aí se tornou-se uma blasfêmia contra a obra sagrada dos arcanjos. Eles disseram, vocês vão ver arcanjos, vamos ver o que acontece. E eles começaram a fazer isso em um número avassalador para aqueles humanos que eles criavam, quando nascessem, crescessem, destruíssem os humanos de Miguel. E a coisa saiu fora do controle. E os humanos dos anjos caídos, os gigantes, começaram a massacrar a obra de Miguel. Começou a massacrar a obra de Miguel. E esses grandes gigantes, modificados gigantes, começaram a destruir, matar, corromper, se alimentar dos humanos, e os anjos e os anjos caídos caíam em risada. Foram brincar com a gente. E daquela mesma maneira que no Egito, Miguel Arcanjo disse para Rafael, vai e resolva para mim agora. Porque os arcanjos é que resolvem os B.O., porque aqui tudo é criação deles. Miguel chega em Gabriel. Arcanjo Gabriel. Vou te mandar à terra. Serás Noé. Arcanjo Gabriel. Esse Noé que teve esposa, filhos, arca de Noé, animais, isso não existiu. Isso é poesia. Isso nada mais é do que uma forma poética de se tornar tudo muito lindo.
para os babacas humanos no futuro. Ai, que lindo! Não. Noé nem sequer teve esposa, filhos. Esse Noé não é o Noé bíblico. Noé bíblico é fantasia. Que na série Enoch que eu vou fazer, vocês vão ver uma narrativa extremamente poderosa. Então o arcanjo Miguel joga Noé na linhagem humana. Ele nasce, Noé nasce. Assim como Moisés nasceu. Tem que ter a ordem, tem que ter as regras da dimensão a serem respeitadas. Aqui não é, eu sou um arcanjo, eu vou fazer. Não. Se vai para descer para a terceira, vamos fazer as coisas dentro da ordem que nós criamos. Vamos respeitar nossa criação. E Noé nasce. Ele nasce, cresce. Não é bem necessariamente a história bíblica. Que Noé não teve filhos, não teve esposa. O verdadeiro Noé, não. Esse bíblico aí é meu pai, né? Aquilo ali é toda uma história, uma narrativa bem tridimensional. Os arcanjos são sérios. E o arcanjo Gabriel, ou tridimensionalmente conhecido como Noé, ele traz o que não é dilúvio. Ele faz com que o cristal líquido exploda do interior para fora. Os arcanjos é como se eles começassem a derreter os imensos cristais que estão no intramundo. Eu não disse que os arcanjos coordenam os intramundos também? Eles são ali, eles controlam tudo. E no intramundo tem cristais maiores do que as cidades aqui. Tem cristal nos intramundos maior que São Paulo. O intramundo é todo cheio de cristal. E se precisar de mais cristal, Jeová produz. E Gabriel, o arcanjo, traz o cristal líquido às águas. Não faz chuva, não. E se dizima os gigantes. Só que tem um porém. Não foi uma simples água como vocês imaginam. Esse cristal líquido tinha o poder de dissolver os gigantes para que aniquilasse a genética. Sabe aquela genética que os anjos caídos pegaram lá? E aí o que acontece? Esse cristal é como se fosse um ácido. Só que é um cristal. Simplesmente ele limpa, ele neutraliza, ele absorve, ele limpa. E o cristal desceu sobre as ordens de Gabriel, o arcanjo. E todos os gigantes haviam sido destruídos. Só que a humanidade também, porque a humanidade servia aos gigantes. A humanidade, ela se corrompeu perante ao modo dos gigantes. Sim, além de ser o mundo caído, foi se corrompendo e tendo em queda espiritual. E aí Miguel, junto com Jeová, tem uma dúvida. Será que nós não erramos e devemos entender que, embora necessitamos de energias, nós não devemos mais criar nenhum tipo de raça à humanidade? Não seria o certo pôr por fim a humanidade agora? E Miguel e Jeová ficaram em dúvida. Miguel ficou em dúvida. Será que eu crio ou eu não crio uma nova humanidade? Será que o projeto da humanidade funciona? Porque, embora tivesse o dilúvio, como vocês entendem por chuvas, mas a visão cósmica é outra, os anjos caídos estavam rondando por aí. E Miguel ficou pensativo. Se continuaria ou não. E os 12 arcanjos se reúnem.
eles decidem que sim. Apoiando a Miguel que sim, continuaria o projeto e os arcanjos estavam ali, eles precisavam desses humanos para geração de energia. E aí, a terceira dimensão deveria continuar porque tinha um projeto da quarta dimensão, mundo espiritual. Como eles resolveriam isso? Então, Miguel retoma, assim, a continuar com a humanidade. E Miguel desce entre os anjos caídos e diz: se vocês fizerem isso novamente, eu, Miguel, destruirei a todos um por um. Nunca mais corrompam a obra sagrada celeste. Se vocês ousarem a fazer isso novamente, nós, os arcanjos, com autorização de Jeová, os dizimaremos do universo. E os anjos caídos temeram Miguel. E sabiam que eles poderiam tentar destruir a humanidade, mas que não fossem tão longe. Pois agora haveria um preço a se pagar, e eles pagariam por esse preço, acreditem. E quando eu digo de humanos, são humanos de 10, 15 metros de altura, muitos até maiores que os próprios anjos caídos. E essa é a narrativa do despertar de consciência cósmica sobre que, sim, os gigantes existiram. Não tomaram por relações mulheres aos anjos caídos. Não, foi tudo uma obra genética para a sabotagem da humanidade. O ano que vem, se tudo der certo, teremos uma revisão bíblica inteira dentro do despertar de consciência cósmica. Também vou fazer, quero ver se eu faço esse ano, sobre Enoque, a narrativa de Enoque. E essa é a narrativa dentro do despertar de consciência cósmica que eu venho trazendo desde a série Miguel. Meditem, busquem essas informações. Deixem com que seus eu superiores confirmem isso para vocês. Se isso for narrativas, digamos, coerentes cósmicas, e não as palhaçadas que se ouvem por aí. Um grande abraço, muita paz e luz. Deixa seu joinha, não saia sem deixar o seu joinha. Ajude o canal que vocês estão assistindo, para que os vídeos alcancem outras pessoas. Pare, pense, reflita e analise. E até o nosso próximo capítulo da série Anjos Caídos, e vamos abordar dados técnicos deles, de onde eles estão, como eles estão e como eles estão trabalhando na atualidade e não no passado. Vamos trazer eles para agora, para vocês entenderem o modo operacional deles no agora. Um beijo, um grande abraço e até o próximo encontro, nossos amigos cósmicos, meus irmãos de jornada cósmica. Tchau, tchau.